Fala galera linda do Estou Preparado, por aqui é o professor GD, professor Giovanni Dias, com direito penal, da maneira mais direta, simples e objetiva possível. Trazendo para vocês, né, aqui tem a ordem de 1 a 6, mas identifiquem essa questão de direito penal da forma que chegou aí no teu material, beleza? Mas é nessa sequência, tá? Da primeira questão até a sexta, tá bom? Vocês só identifiquem a questão para não ter erro aí quanto à questão da montagem do gabarito. Belezinha? Então vamos resolver da maneira mais direta possível. Vem comigo. Jaque, um nadador iniciante, é levado por seu técnico até a praia para adquirir maior resistência nadando contra a correnteza. Tá? Olha aí, olha que ideia. Vamos nadar contra a correnteza para tu adquirir resistência? Não vai dar nada. Afogando-se, grita por socorro, mas o técnico não atenta para o pedido, visto que conversava com turistas sobre a gastronomia da região. Olha aí, ele estava muito preocupado. Ele estava muito preocupado. Nada, zero preocupação. Então veja, ele deixou de prestar atenção no seu aluno, tá certo? Beleza? Ele deixou de prestar atenção aí no seu aluno, né? Russell, um robusto e experiente nadador que caminhava na praia, ao perceber os gritos, adentra no mar gritando, mas acaba falecendo em razão da intensidade da correnteza. Galera, essa questão ela é magnífica, ela é perfeita. Por quê? Porque tenho certeza que pegou a maioria de vocês. Não por conta das alternativas, mas por conta da própria situação hipotética, né? Muitos de vocês não prestaram atenção. Mas, na verdade, quem se afogou aqui, galera, foi o Russell. O Russell, ele não é aluno, ele não é nada do Jack, tá certo? Ele não é nada do técnico do Jack, tá certo? O Russell é um terceiro que entrou para salvar aí o Jack e acabou o quê? Ou Jack, sei lá, Jack, e acabou morrendo na correnteza. Então o técnico ele não tem responsabilidade, tá? Pela morte do Russell. Ele não tem responsabilidade. Quem morreu foi o Russell. Então a questão pergunta, ó, ao técnico, letra A, não poderá ser imputada a morte de Russell. Tá certo. O técnico não tem nada a ver com Russell. A responsabilidade do técnico é o que, galerinha? É perante o quê? Perante o Jack, o nadador iniciante. Porque o técnico aqui ele age como um agente garantidor, tá? Perante o quê? Perante o Jack. Então ele tem a obrigação de agir, ele não pode se omitir. A sua omissão é penalmente irrelevante, com base no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza? Então, letra A, questão perfeita aqui. Foi mais para chamar a atenção, foi mais uma questão de raciocínio do que o próprio Código Penal em si. Tá? Poderá ser imputado unicamente a morte de Russell? Não pode. Não poderá ser imputada a exposição de risco de Jack? Não, galera, não vai ser imputada exposição de risco de Jack. Tá certo? A gente está falando aqui do agente garantidor. Não gerou um resultado específico de Jack. A questão não trouxe isso. Tá? Poderá ser imputada a exposição de risco a terceiros? Não. Nenhuma das alternativas também não, porque é a letra A. Tá bom? Então veja, se o Jack tivesse morrido, era outra coisa. Tivesse morto, né? Tivesse sido morto aí na correnteza, era outra coisa. Tá? Então gabarito letra A, de aprovado. Então, ó, lembra da relevância da omissão. Mas essa relevância da omissão, tá? É direta, galera. Ela deve ser o quê? Direta. A pessoa direta. A pessoa a quem o indivíduo ele tem essa responsabilidade, tá bom? E não a qualquer um, a terceiros, não. Porque assim seria o quê? Seria uma responsabilidade muito periférica, uma responsabilidade muito indireta, tá? Então, veja que nessa questão ele não tem responsabilidade sobre a morte do Russell, quanto à imputação do resultado morte. Tá bom? Beleza? Então, vamos que vamos. Gabarito letra A, próxima questão. De acordo com o ordenamento jurídico e o posicionamento dos tribunais superiores acerca das excludentes de antijuridicidade, responda a questão correta. Ele quer a correta aqui. Então, ele está falando aqui o quê? Dos artigos, ó. Dos artigos 23, 24, 23, meu Deus, 24 e 25 do Código Penal. Tá bom? Então, 23, 24 e 25.
que são as excludentes de licitude. Quais são as excludentes de licitude previstas no artigo 23 do Código Penal? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Só existem essas excludentes de licitude? Não. Existem outras excludentes, tá bom? Até mesmo de maneira supralegal. Só que essas são as excludentes genéricas, gerais, tá? Dentro do Código. Então vamos lá. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, nos casos de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. E aí, galerinha? Certa questão. O que é o estado de necessidade? O estado de necessidade ele é utilizado para quê? Para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem poderia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então veja, no estado de necessidade, eu estou salvando a mim mesmo ou outra pessoa de um perigo atual, que eu não provoquei por minha vontade e eu nem poderia de outro modo evitar. Tá? Então veja bem, no caso do estado de necessidade, eu tenho que salvar um bem jurídico de importância igual ou maior do que o bem jurídico sacrificado. Imagine que está aqui eu, você que está assistindo, nós estamos num navio, esse navio naufraga, tá? E nós caímos dentro do mar, tá? Há um náufrago, tá? E nós caímos aí dentro do mar. E aí tem 2 botes salva-vidas. Só que meu cachorrinho também caiu no mar. Então tá eu, você e meu cachorro. Eu te mato para salvar meu cachorro. Não é razoável, galera, exigir-se. Por que tem esse finalzinho aí dentro do texto de lei? Porque não é razoável que você morra para que eu salve meu cachorro. São bens jurídicos de valores diferentes. O bem jurídico vida humana, ele é superior ao bem jurídico vida animal. Para o Código Penal é assim que funciona. Tá certo? Beleza? Então veja, são bens jurídicos diferentes. A mesma coisa, uma televisão 70 polegadas. Ah, eu não vou perder minha televisão que eu comprei e foi cara. Eu vou te matar porque eu vou botar ela na boia. Então, galera, não pode fazer isso. Tá? Eu não posso sacrificar um bem jurídico de valor maior do que o salvo. Beleza? Agora veja, quando esse sacrifício ele ainda pode ser exigido, ainda assim, eu posso ter a pena reduzida. Então imagina vocês, tá? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, ele é magnífico. Imagina, galera, que tem aqui, ó, uma linha de trem, tem um trem, tá? Tem um trem aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Pronto. Tem um trem aqui e tem 2 caminhos para esse trem prosseguir, tá? Tem 2 caminhos para esse trem aqui prosseguir, tá? Tem esse caminho aqui e tem um caminho reto. Imagina que o trem está aqui, ó, tá? E você está na cabine de comando aqui, ó, tá? Esse trem, aqui é um desenho feio porque aqui é improviso, tá, galera? Então, ó, esse trem ele pode dobrar à direita, ele pode vir aqui, ó, dobrar à esquerda, na verdade, né? Ou ele pode passar direto, tá bom? Depende de você que está na cabine de comando aqui, ó. E aí esse trem ele tem 200 pessoas. O que que acontece? Seu filho ele está preso aqui no trilho do trem, ó. Olha aí, que cagada seu filho fez. Ele ficou preso aqui no trilho do trem. E esse trem está vindo e vai matar o seu filho. Ele está vindo para cá, ó. Tem 200 pessoas no trem, seu filho está aqui. Você está aqui na cabine de comando. Se você puxa uma alavanca, esse trem ele vai para o outro trilho e vai para um abismo. Você mata as 200 pessoas e salva seu filho. Vê que tu está salvando teu filho de um perigo atual, que você não provocou. Não foi você que prendeu seu filho ali no trilho, tá? Ainda que você sacrifique a vida de 200 pessoas para salvar o seu filho, ainda que não seja razoável que você sacrifique as 200 pessoas para salvar seu filho, ainda assim pode ter sua pena reduzida, tá? Então você puxa a alavanca, o trem cai aqui, ó, e mata 200 pessoas, tá? Porque você puxa a alavanca e ele vai para o abismo e salva seu filho. A maioria das pessoas faria isso, tá? Então, embora não seja razoável que essas 200 pessoas morram para salvar seu filho, então, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, então era razoável que seu filho morresse, né?
para que salvasse as 200 pessoas. Nos casos de estado de necessidade, a pena poderá ser reduzida. Ainda assim, o pai aqui ele pode ter uma redução de pena. Tá bom? Eu acho que deu para entender, né, galera? Fiz uma explicação bacana aqui e aqui é a resolução de questão. Mas não deixa de entrar um pouquinho de teoria, tá? Então vamos lá. É cabível o estado de necessidade em crimes habituais? Não, galera. O estado de necessidade ele não cabe nos crimes habituais, tá bom? E aí eu precisaria um pouco mais de tempo para explicar aí a diferença dos crimes habituais, tá? Mas lembra, não cabe estado de necessidade em crimes habituais. É admissível a legítima defesa contra quem age em estado de necessidade. Não é admissível. Por quê? Porque a legítima defesa é quando você está repelindo uma injusta agressão. Se o cara está vindo com estado de necessidade contra você, é cabível que você haja também com o próprio estado de necessidade, tá bom? Mas não com legítima defesa. Por quê? Porque não é uma agressão injusta, tá certo? Beleza? Por isso que não cabe. Cabe o outro instituto. Não é admissível no direito brasileiro o estado de necessidade putativo. O que é putativo? É imaginário. Imaginário. Lembra disso, tá? Putativo é imaginário. Beleza? Então, galera, é admissível sim. Tá errado esse não. Tá bom? Vamos lá. Por último, somente é possível a responsabilização por excesso doloso de quem age em estrito cumprimento do dever legal, nunca por excesso culposo. Galera, qualquer dos 4 elementos aqui, das 4 formas de exclusão de ilicitude ou exclusão de antijuridicidade, a mesma coisa, qualquer das 4 aqui, galera, vai caber o quê? Vai caber a responsabilização por excesso doloso ou culposo. Beleza? Tranquilo, né? Então, gabaritou letra A. Vamos para a próxima questão, então, ó. Tá aqui a explicação no teu material também, tá? Vai estar aí toda a explicação cabível. Meu Deus, agora deu certo. Pronto, vamos lá. Vamos que vamos. Próximo ponto. Quanto à aplicação da lei penal e processual penal no tempo e no espaço, é incorreto afirmar. Vamos lá. Com relação ao lugar do crime, para efeito de aplicação da lei brasileira e sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Lugar do crime é ubiquidade? É sim, tá? O que é ubiquidade? Eu considero o lugar do crime tanto o lugar que ocorreu a ação ou omissão, quanto o lugar em onde ocorreu o resultado, tá bom? Beleza? Então, se eu dou um tiro em você aqui no Brasil e você vai se tratar nos Estados Unidos desse tiro e você morre nos Estados Unidos, o local do crime foi Brasil e também Estados Unidos. Ação ou omissão no Brasil, o tiro. Resultado, morte, Estados Unidos. Beleza? Então tá certo. Nos termos do artigo 6º, considerando praticado o delito no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Certinho. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados contra o patrimônio da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, ainda que o agente tenha sido absolvido no estrangeiro. Aqui, galerinha, ó, artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, que diz respeito ao quê? Que diz respeito à extraterritorialidade incondicionada, tá bom? Extraterritorialidade incondicionada, em que mesmo o crime tendo sido cometido fora do território nacional, fora das hipóteses do artigo 5º do próprio Código Penal também, mesmo sendo cometido fora do território nacional, eu aplico a lei penal brasileira. E aí o inciso 1 traz as causas de extraterritorialidade incondicionada. Beleza? Tranquilo? Então, bem bacana, basta dar uma lida lá, dar uma olhada, tá? Que vocês vão entender. Então vamos que vamos. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou, nos termos do artigo 4º, a teoria da atividade, considerando praticado o delito no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá certo, galera? Ó, com relação ao lugar do crime, nós temos a teoria da ubiquidade. Agora, com relação ao tempo do crime, a teoria da atividade mesmo. Eu não considero o tempo em que ocorreu o resultado. Eu só considero o tempo em que ocorreu, tempo ou momento, tanto faz, em que ocorreu a ação ou omissão. Tá bom?
Então, tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade, tá? Então, gabarito não é letra C, que é incorreta, né? Vamos para a próxima. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos penais da sentença condenatória, salvo se já transitado em julgado. Errado, galera. Ainda que transitado em julgado. Ainda que já transitado em julgado. Tá? Então, letra D está errada aqui, porque não é salvo, é ainda que. Se existe um abolício criminis, né, o que nós estamos falando aqui, ó, fato, lei posterior deixa de considerar crime, então se ocorre um abolício criminis, tá? Então cessa qualquer efeito penal da sentença condenatória. Não cessa efeito civil, isso é uma pegadinha que cai muito. O abolício criminis, ele cessa efeito penal da sentença condenatória, tá bom? Então, se o cara está preso, ele deixa de ser preso, ele tem que ser posto em liberdade. Se está respondendo a algum processo criminal, então tem que parar, tem que suspender esse processo criminal também, tá bom? Abolício criminis. Ainda que tenha ocorrido já o trânsito em julgado, tá bom? Então, por isso que está errada a letra D, é o nosso gabarito. Letra D, de doido para passar nesse concurso. Beleza? Vamos lá. O lugar do crime observa a teoria da ubiquidade, tá certinho. Beleza? Vamos para a próxima questão. O que é que temos aí nas próximas questões, né? Questão número 4. A respeito da consumação e da tentativa, é incorreto afirmar. Então, o que é que nós temos aqui na 4? Disse consumado um crime quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tá certo, galera? Crime consumado, tá? Crime consumado. Já vi questão cobrando assim. Disse consumado o crime quando nele se reúnem dois dos elementos de sua definição legal. Não são dois, são todos. Professor, e quais são os elementos? Nós temos a cogitação, preparação, execução, consumação. São os 4 elementos que ficam dentro do iter criminis. Não é inter criminis não, tá? O certo é iter criminis, tá bom? E fora do próprio iter criminis, fora dessa bolha, nós temos o exaurimento, que é um ato a mais que o indivíduo pratica, que não é necessário para que haja consumação do delito, tá bom? Mas nós temos consumação, é isso, tá? Desde a cogitação até a consumação. Cogitação, preparação, execução, consumação. Então, eu chego assim na consumação. Não é possível a tentativa nos crimes culposos, nem nos omissivos próprios. Aqui, galera, há uma certa discussão na doutrina e na jurisprudência, mas, como regra geral, não é possível, tá? Um crime culposo em que eu ajo por imprudência, negligência ou imperícia, não tem como caber o quê? Nesse caso, a tentativa. Não tem como caber tentativa se eu agir por imprudência, né, e cometer determinado crime. Não tem como. A mesma coisa de crime omissivo próprio. O que é crime omissivo próprio? É quando o crime ele é naturalmente de natureza omissiva. Naturalmente, de natureza. Deu certo. Omissiva. O que é isso? Omissão de socorro. Eu só cometo o crime de omissão de socorro me omitindo. Então, é omissivo próprio. Então, não tem como eu cometer o crime de omissão de socorro, na verdade, não tem como eu cometer o crime de tentativa de omissão de socorro, tá? Então, por isso que ele diz que não cabe. Apesar de ter discussões acerca disso, como eu já disse para vocês, esse é o entendimento aí das bancas, tá bom? Beleza? Omissivos impróprios são aqueles crimes em que eu tomo por base o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Que é a questão da relevância da omissão. Enfim, vamos para a letra C. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. E aí, galera, extorsão. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida? Exatamente. O crime de extorsão, ele se consuma com o quê, galera? Com constrangimento, ó. Constrangimento. Independentemente, tá, da consumação. É o que a gente chama de crime formal. Crime formal.
tá? Independe na verdade, eu não estou falando da consumação em si, mas independe da obtenção da vantagem indevida, né? Então ele se consuma, independentemente que o agente que está praticando ali a extorsão consiga ou não o que ele quer, tá? O mero constrangimento com base, pessoal, no artigo 158, tá? Que é a extorsão, já consuma o crime aí, tá? De extorsão. Então, bem tranquilo, não precisa aí a obtenção da vantagem indevida. De acordo com a súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível, ou seja, não é necessário a posse mansa e pacífica do bem subtraído para a consumação do crime de roubo, sendo exigível, contudo, para a consumação do delito de furto, tá? Então ele está falando aqui, ó, de acordo com a súmula, tá? 582, é prescindível a posse mansa e pacífica do bem subtraído para a consumação do crime de roubo. Então não precisa. Ele está dizendo o seguinte: no crime de roubo, precisa a posse mansa e pacífica para que seja consumado o crime? Está dizendo que não precisa. Tá certo. Não precisa. O que é posse mansa e pacífica? Seria o momento em que o criminoso já estaria de posse, por exemplo, do celular que ele subtraiu, que ele roubou, mediante violência ou grave ameaça, e ele estaria de boa com o celular, por exemplo, na casa dele, ou em um local seguro. E não no momento específico da inversão da posse, em que ele ainda vai estar em fuga e etc. Tá? Então veja, o entendimento, pessoal, dos tribunais é que, tanto no roubo quanto no furto, a inversão da posse, independentemente dessa posse ser pacífica ou não, independentemente dele ter a posse pacífica ou não, já consuma o delito de roubo e de furto. Então ele ainda está na fuga lá, a polícia está atrás dele porque ele roubou ou furtou o celular, e o cara está correndo da polícia, e já está consumado o crime, independentemente da posse mansa e pacífica, tá? Então ele fala aqui, ó, sendo exigível, contudo, para a consumação do delito de furto. Não é exigível, tá bom? Beleza? Nem para o roubo, nem para o furto. Esse é o entendimento que temos para as bancas. Entre as excludentes não conceituadas, exemplificadas expressamente no Código Penal, temos o exercício regular do direito. Tá certo, galera. Aqui muitos de vocês marcaram isso, porque vocês não entenderam, talvez, o não conceituadas. Galera, nós não temos o conceito de exercício regular do direito e nem de estrito cumprimento do dever legal. O Código Penal não conceitua essas excludentes de ilicitude. Ele traz a excludente. Agora, ele não conceitua a excludente, ele não diz, né, os elementos necessários que compõem essa excludente, da forma que ele trata no artigo 24 e 25 do Código Penal. Tá bom? Então tá certo. Gabarito letra D, tá? Letra D de doido para passar no concurso da Polícia Penal. Né, galerinha? Vamos que vamos, então. Vamos lá. Vamos que vamos. Opa, ajeitar aqui. Pronto, vamos lá. Gabarito letra D. Vamos para a próxima. Já botei aqui bem simples, ó, para a jurisprudência basta a inversão da posse, tá? Bem simples aí, dá para entender, bacana. Vamos que vamos. Próxima questão. Quinta, aplicado no direito penal brasileiro o princípio da alteridade. Então também cai princípios, né, para vocês, tá? Eu tentei pegar um pouquinho de cada tópico do edital, é claro, né, para a gente ter essa visão mais ampla. Então, o que é princípio da alteridade? O princípio da alteridade, pessoal, diz respeito ao limite, tá? Ao limite que o indivíduo tem quanto à questão de ataque a bem jurídico. Vamos entender. O indivíduo, ele só pode ser punido se ele ataca um bem jurídico de terceiro. Então, se eu pego um paralelepípedo e jogo no vidro, no retrovisor do meu carro, por exemplo, eu não vou responder pelo crime de dano, porque o carro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Por mais, né, sendo que eu não posso atingir o bem jurídico de outra pessoa. Aí sim, aí seria cometido aí determinados crimes. Então, se eu pego o meu braço e corto o meu braço, se eu dou um murro na minha cara, então o problema é meu, princípio da alteridade. Eu não atingir o bem jurídico de terceiro, então não é crime, tá certo? Esse é o princípio da alteridade. Determina que o juiz analise especificidades do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico.
Não, galera, aqui é o princípio da individualidade. Individualidade. Aqui é o princípio da individualidade e não da alteridade. Assevera que a pena não passará da pessoa do condenado. Não, galera, aqui é o princípio da intranscendência. Pronto. Intranscendência, beleza? Então, o princípio da intranscendência. Afasta a tipicidade material dos fatos criminosos, ao definir que não haverá crime sem ofensa significativa ao bem tutelado. O nome desse princípio é o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela, tá? Insignificância ou bagatela. Beleza, galerinha? Tranquilo? Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz. Não, não é. Letra D. Letra D nada a ver, né? Letra E. Assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros. E é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Certinho, galera. Gabarito letra E. Cuidado, viu, pessoal? Por quê? Porque, veja bem, existem crimes indiretos de bens jurídicos diretos. Deixa eu explicar. Imagina que você toca fogo no seu carro para ganhar o dinheiro do seguro. Aí você pode responder pelo crime de estelionato. Tá? Por quê? Porque você está entrando na esfera de terceiro já agora. Tá bom? Você está querendo o quê? Você está querendo o patrimônio do terceiro, que ele te pague o valor da indenização. Tá bom? Então veja, cuidado, porque a questão ela é maliciosa. Então a gente tem que observar tudo. Se aquele fato realmente não atingiu o bem jurídico de terceiro. Tá bom? Belezinha? Show de bola? Então vamos entender aqui agora, vamos resolver a nossa última questão, tá? Gabarito aí, letra E, princípio da alteridade, tá? Vamos lá. Última questão, veja que lá tem a lei, né, 8.072 de 1990 dos crimes hediondos, tá certo? Então, lei dos crimes hediondos, o que é que cai mais em prova, professor? Só decoreba, meu amigo. É mais decoreba, tá? É memorizar quais são os crimes hediondos e os percentuais específicos que também encontramos nessa lei. Mas veja, o que é mais importante? 90% das questões, saber quais são os crimes hediondos. Na lógica, tu não vai acertar. Ah, eu acho que esse é grave, eu vou botar. Tu não vai acertar assim. Tem que memorizar, tem que decorar. Professor, é feio memorizar. O feio é errar a questão, tá certo? Feio é tu errar a questão porque não memorizou. Isso é feio demais, tá? Não faça isso não. Então memorize. Eu deixei aí no material, praticamente a lei toda, na íntegra, tá? Pelo menos a parte, né? Na verdade, a parte que trata dos crimes que são considerados hediondos, tá? Então vamos lá, galerinha. Crimes hediondos aqui, ó. O que é crime hediondo? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é um crime hediondo. Já mata aqui na letra A. Aborto provocado sem consentimento não é. Homicídio simples não é. Concussão e corrupção ativa e passiva também não. E moeda falsa também não. Gabarito letra A. Você só sabe disso se você for observar tá, aqui o que está na lei 8.072 de 1990. Tá bom? A lei aí que trata dos crimes hediondos. Belezinha? Então, deixei para vocês o material aí. Lembrando, galera, que, por exemplo, tráfico de drogas, terrorismo e tortura não são crimes hediondos. São crimes equiparados a hediondos. É diferente, tá? Ser crime hediondo e crime equiparado. Então, cuidado, que as bancas gostam muito de abordar também isso. Botar que tortura é crime hediondo. Tá? Botar aqui racismo, ação contra a ordem democrática é crime hediondo. Não é, galera. Então nós temos o quê? Nós temos os crimes hediondos, que é um rol taxativo, tá? Previsto aqui na lei dos crimes hediondos. Então não vai errar questão besta quanto a isso aqui. Tá bom? Belezinha? Botei aí, deixei no material aí para vocês, tá? Todos os crimes previstos no Código Penal e fora do Código Penal também ele traz a previsão. Tá certo? Então, gabarito letra A. Belezinha, papai? Show de bola. Então, ficou esse gabarito aqui que eu coloquei para vocês. Letra A, primeiro A, segundo A, terceiro D, quarto D, quinto E e sexto A. Essa é a ordem. Agora, identifique essa questão aí no teu material, tá bom? Independente do número que ela esteja aí no teu material. Identifique a questão e marque o gabarito. Tamo junto, galerinha. Tamo junto. Futuros aprovados, futuros concursados. Vamos para cima, galera.
Professor GD na área, estou preparado com o concurso, vamos que vamos, até a próxima, valeu!